O principal objetivo hoje das assinaturas, principalmente para quem quer ter, né, uma assinatura em seu negócio, não necessariamente tem que ser ganhar dinheiro com a assinatura, mas manter o cara dentro de casa. Porque a partir do momento que você contrata um Uber One ou o Clube do iFood, que eu também tenho, que te dá vouchers de R$10. E é 5 pila, né? O Clube do iFood. Não custa nada, mas o que eles querem? Que você pare de olhar pro lado. Então você não vai mais pegar um 99 táxi, porque você está pagando já o Uber One, não vai mais comprar de qualquer outra plataforma de pedir comida, porque você já está dentro do clube. É justamente esse mesmo conceito que a gente traz para dentro da clínica. Senhoras e senhores, está começando mais uma edição do nosso podcast. Para você que chegou nesse podcast direto aqui, essa é aquela temporada que a gente está fazendo entre TreeMind Tecnologia, né? Para você que já me conhece da TreeMind de longa data aqui, e do Masterboard Club. Temporada 2025, a gente está trazendo membros, está trazendo parceiros, enfim, vai ter um monte de gente super qualificada para falar sempre dos assuntos que a gente gosta de falar aqui, que é marketing, vendas, tecnologia, inteligência artificial, tudo que estiver bombando que de alguma forma gera valor para você que está empreendendo do outro lado, assim como nós. É o assunto que a gente quer trazer aqui. E hoje eu estou muito feliz aqui porque eu estou recebendo dois colegas, estou recebendo o Lucas, estou recebendo o Juliano. Vou pedir para eles se apresentarem daqui a pouquinho, mas eu vou fazer uma intro para você entender por que eu convidei esses caras aqui. Eles são donos aqui, são proprietários da Smile Lovers, também proprietários da Liso. Os caras estão no mercado de odontologia há muitos anos, conhecem muito o mercado, mas uma coisa que me chama muita atenção, que aí eu consigo levar para você, que não é do mercado de odontologia, é a estratégia, a forma como eles coordenam, como eles gerem o negócio deles, que é completamente diferente do tradicional. Então eles têm, por exemplo, são os caras que eu sempre que lembro de clube, daquele formato que a gente está acostumado, sei lá, da Wine Club, de qualquer clube de vinho que a gente tem, a clube de odontologia, eu sempre lembro deles, porque eles sabem como fazer, entendem como operar, gostam, ajudam, pensam nos detalhes do processo. Então o estratégico por trás de um clube de assinatura, que é mais um modelo de negócio que cabe em muitas empresas, são dos caras hoje referência, um dos caras que eu mais gosto de ouvir falar. Então por isso que eles estão aqui, estão sendo convidados para o nosso podcast. Primeiro, meninos, obrigado, né? Obrigado você. Você está só ouvindo, vai lá no YouTube, dá uma olhada, a gente está aqui no deck, não é nem o deck, né? O deck era o escritório anterior, nós estamos na beira da piscina da casa nova do Masterboard, primeiro podcast gravado aqui, tomando um vinho, comendo um biscoitinho aqui da Romanha, que é patrocinador aqui do Bom Gourmet Oficial. Então estamos numa sexta-feira, né? Estamos mal aqui, né? Sextou. Clima maravilhoso, na beira da piscina. Então obrigado por terem vindo. Pode durar umas 5 horas. Pode durar umas 5 horas, é isso aí. Irmão, começa se apresentando. Lucas, conta um pouquinho para o pessoal aí te conhecer. Qual que é um pouco do teu background, por que né, chegou a Smile Lovers, o pessoal ter uma noção de quem você é. Perfeito. Bom, obrigado, Gui. Obrigado, maravilhoso lugar, parabéns pela nova casa. Bom, meu nome é Lucas Olinto, né? Grande parte da minha vida corporativa foi dentro de grandes empresas, então eu estou há 5 anos mais ou menos nesse mundo do empreendedorismo, então me considero, né, ainda muito principiante, né, quando a gente fala de empreender, então tenho muito que aprender mesmo. Então, dentro de todos esses 10, 12 anos que eu tive dentro do mundo de multinacionais, eu trabalhei nas principais referências, nas líderes das empresas que eu trabalhei em diferentes segmentos. Sou formado em negócios internacionais pela FAI aqui de Curitiba. Né, e quando a gente acaba trabalhando em negócios internacionais, comércio exterior, a gente acaba muito indo por um caminho voltado para o comércio exterior. Quando a gente fala comércio exterior, importação, exportação, que é uma área bastante conhecida acho que por muita gente, né? Então eu trabalhei com importação e exportação, mas ainda na faculdade, não, já estava trabalhando como efetivo, né? Quando a gente estava na faculdade, a gente vê sempre aqueles anúncios, aqueles cartazes, né, de oportunidades, de estágios, então eu resolvi sair de uma oportunidade de efetivo para trabalhar na Volvo, porque tinha sempre aquela história de que a Volvo é uma mãe, quando a pessoa entra lá, fica lá pro resto da vida, então tem isso aí. E é coisa da mãe falar também, né? Filho, a Volvo é uma empresa grande, vai lá. Se não é a mãe, é o sonho da mãe e de todo mundo. Eu falo assim, cara, senta lá, parece que tá feito, parece uma coisa do meu trabalho público, assim, parece que o resto da vida vai estar no mesmo lugar. E eu entrei lá e a grande verdade é que eu me desapontei muito, não pela empresa, porque a empresa é maravilhosa, mas talvez com o ambiente que eu não me imaginava muito lá, me sentia muito preso às atividades. Me sentia basicamente apertando botões e foi aí que comecei a olhar para o lado e eu, né, estava na faculdade, acabei indo super bem na faculdade e ganhei uma bolsa de estudos para terminar a faculdade, né, na Colômbia. Então eu terminei, né, o meu colégio, no caso, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de morar 1 ano e fazer o high school nos Estados Unidos. Quando eu retornei dos Estados Unidos, já comecei a faculdade aqui, a FAI, foi onde que eu comecei essa história. E terminei a faculdade em Medellín, na Colômbia, que é um país, né, maravilhoso, muita gente conhece, mas não é um destino tão comum para se estudar. Faz sentido. Então eu pulso a parte, mano.
Acho que tem uma fama meio antiga, tem uma fama meio pesada. O cara tá falando dele, já lê isso do... Acho que antes do Narcos, por sinal. Acho que vai ser, não, se for. Ou da série do Narcos. O cara se justificando. Calma, ninguém vai ver, só se usou droga. Justamente, Medellín é justamente a terra do Pablito, então, né? Mas, cara, foi bem bacana, assim, foi a primeira pessoa a ir pra lá, foi legal que mais pessoas se motivaram também a conhecer a cultura de um país que eu tenho um carinho gigantesco. Legal. E quando eu retornei pro Brasil, já formado, eu comecei a trabalhar na indústria do petróleo, do oil and gas, que eles chamam, que é justamente a ExxonMobil, que é uma gigantesca, é uma das maiores e já foi a maior empresa do mundo. Legal. Né? Então tem uma história bastante bacana, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava lá, numa conversa bastante despretensiosa com uma pessoa que era do Porto Rico, ou seja, nada a ver, acho que, né, por ter morado também fora, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar em idioma estrangeiro, eu acabo puxando papo, até para, eu me sinto bastante fazendo uma coisa que eu tenho bastante vontade, até para praticar, para manter sempre vivo, né? E acabei conversando com uma pessoa que na época, né, se apresentou e que viu que eu tinha o perfil comercial, o cara meio desinibido, né, por ser Curitiba, todo mundo meio quieto, eu falava com todo mundo, e falou assim, cara, pô, menino fala inglês, fala português, fala inglês, fala espanhol, deixa eu apresentar pro meu marido, posso te apresentar pro meu marido, ele trabalha como gerente da Neodente. Aí eu falei, claro, pode me apresentar, né, aí eu peguei, foi super engraçado, que foi numa sexta-feira, mandei pra ela, já na segunda-feira a diretora de RH me chamou, não era nem a gerente, e me apresentou, começou a falar um pouquinho das oportunidades, conversei com o diretor internacional. Mas já sabia que eles estavam te entrevistando. Estava me entrevistando, claro, mas eu estava bem despretensioso que eu estava trabalhando lá ainda. Estava feliz, estava de boa. Estava super feliz. Aí, e fiquei, acho que, uma sequência de reuniões, assim, tipo, todos os dias, assim, com 3 diretorias diferentes, e foi que na quarta-feira já tinha me contratado e já tinha começado poucos dias depois. Caraca, rápido, não, 100% rápido, assim. Então, eu saí, né, da indústria do... Você não sabia que era o gerente, né? Não sabia que era o gerente, já vou chegar lá. Saí do mundo de importação e exportação para trabalhar com, né, veículos grandes portes, como na Volvo, trabalhei com petróleo, para trabalhar na Neodente, que é a minha experiência, que a gente vai falar bastante tempo sobre, que foi onde começou a minha história dentro da odontologia. Ao entrar nessa empresa, que eu tenho um carinho gigantesco, descobri que o gerente, na verdade, era o CEO da empresa. Então, quis a conexão com a pessoa perfeita. Então, era a pessoa certa no lugar certo. Cara, e fiquei lá por quase 6 anos. Foi tão rápido, o cara chancelou, né? Falou, pode viu e acertou no que não viu. Né? Totalmente, quase 6 anos trabalhando lá. Legal. Também voltado para a parte do mercado externo. Então, eu abri mercado do Paraguai, Uruguai, Bolívia, levando a marca Neodente até esses lugares. E foi quando eu tive a oportunidade, né, por uma oportunidade assim, tinha 24 anos na época, foi bem bacana, e por já ter conhecido também a operação da Argentina e do Chile, eles estavam fazendo uma movimentação e iam mandar embora o country manager do Chile. Como eu conhecia a operação, né, as pessoas que estavam lá envolvidas, perguntaram se eu podia ir lá para ficar pelo menos um projetinho de 3 meses, até para suprir lá, sei lá, o principal ponto de contato, né, do Brasil, que no caso é o headquarters, lá no Chile. E esse projeto de 3 meses temporário acabou durando 2 anos, então saí, né, de praticamente como supervisor da América Latina para gerente nacional do Chile num curto espaço de tempo, tendo acho que 40, 50 pessoas lideradas. Eu tinha na época, acho que eram 26 anos. Legal. Então foi uma experiência bem bacana, porque era um brasileiro que não era chileno, que o chileno em si ele tem uma questão muito forte. O chileno é mais fechado que os curitibanos, eles são extremamente gaúcho, assim. Um curitibano, mas o brasileiro que morou no Chile também vai poder contar um pouquinho da história dele, mas foi bem legal porque foi um desafio gigante, primeiro por ser um piazinho de bosta, como a gente fala aqui, né? Então, um piá super novo, liderando umas pessoas, um grupo que era super fechado, com uma cultura super fechada. Então foi aí que comecei, né, a me alavancar na carreira corporativa, tive a oportunidade também de chegar na gerência nacional. E quando eu retornei também, foi onde eu conheci o Juliano, para ser o gerente nacional das grandes contas da Clear Correct, que é justamente aqueles aparelhos invisíveis, né? Então, hoje que tá bastante alta. Naquela época, acho que foi 2021. É uma divisão da Neodente ou uma outra empresa? É uma divisão do Grupo Straumann. Do Grupo Straumann. O Grupo Straumann, em 2016, ele concretizou a compra. Boa. Né? A compra com o Geninho Tomé, sim. 1,3 bi na época. São super conhecidos aqui, né? Inclusive, são super bem relacionados. Não, ele já tinha os seus 60% de mercado. Quando a concorrente internacional de linha premium não conseguia mais crescer no Brasil, decidiu adquirir. Era basicamente... A Correct também, uma empresa americana que foi adquirida depois. Mas basicamente era a Copenhagen comprando a Cacau Show. Entende? E a Cacau Show com um share muito maior de mercado. E a Copenhagen falou assim, putz, eu tô no mercado premium, queria ter uma segunda marca, então basicamente foi isso, né? Legal. A princípio não era para competir entre as marcas, até porque são segmentos diferentes, mas acabou praticamente juntas, tem
quase 70% do mercado, 65% do mercado, então é coisa pra caramba. E a grande internacionalização da Anel Dente com isso, né? Perfeito. E nesse período que a gente trabalhou juntos, que eu estava com as grandes contas dos alinhadores visíveis, a gente acabou prospectando um cliente, né? E a gente ficou lá por quase 4, 5 anos dando consultoria para dentistas, então foi o nosso primeiro passo, que costumo dizer que a gente não foi, né, eu tenho bastante, né, admiração pelas pessoas que largam uma carreira seletismo, né, de seletista, que consegue sair hoje, porque é uma zona de conforto, né? Quanto mais se cresce dentro dessas empresas, mais difícil é sair. Então eu estava muito perto de talvez nunca abandonar essa carreira corporativa, porque, claro, é trabalhoso, todo mundo que trabalha no CLT fala, poxa, mas é diferente, porque esse trabalho é para você, mas todo mundo gosta, de certa forma, do conforto que traz também, de 13º, férias, ter aquele salário pingando lá todos os meses, independente do resultado da empresa, né? Você pode até estar bem empreendendo, mas de vez em quando você lembra e fala, nossa, era tranquilo. Nossa, sente falta até das reuniões de time, né? Os Sente tudo que a gente detestava. E foi bem bacana. Talvez foi o movimento de empreendedorismo mais gourmet que teve, porque foi uma coisa meio que certa, já com, né, de certa forma, com o salário meio que garantido. Mas foi o primeiro passo, que tanto eu quanto o Juliano que vai falar também, que a gente começou a transitar do mundo CLT para o mundo PJ. E trabalhando... Vocês foram muito seguros, né? Muito seguros, perfeito. E trazendo muitos conteúdos que nós éramos 100% bons também. Claro. E é bem bacana porque a gente, né, na época de celitismo, a gente olhava para os empreendedores e falava assim, cara, os caras são os Elon Musk, são todo mundo, pessoas que empreendem hoje, que não tem salário fixo, não tem um carro de empresa, para mim, são loucos. Era o Olimpo. E as pessoas, pode ser. E é engraçado que hoje a gente percebe também as pessoas do empreendedorismo olham para, né, a gente até teve na semana passada com o CMO da Heineken, lá com o Picaré, a gente fala assim, pô, o cara é o CMO da Heineken, entende? Então, por ter vivido talvez os dois cenários, eu consigo comparar, assim, cara, onde que eu queria estar, e hoje, claro que eu não troco por nada, né? Mas foi bem legal. Então a gente começou a dar aula para dentistas e ensinar basicamente tudo aquilo que não é ensinado dentro de sala de aula durante os últimos 4 anos. E durante os últimos 4 anos, logo no primeiro ano, a gente sentiu falta de colocar em prática basicamente tudo aquilo que a gente falava para os dentistas. Então era muito fácil falar para eles, faça isso, faça aquilo. Na teoria é lindo, mas muitas vezes pouco embasado e talvez não com o caminho ideal, né? Como fazer cada uma das coisas. Então a gente começou a desenhar o projeto da Smile, que a gente vai abrir um pouquinho mais. Quanto tempo vocês ficaram desenhando? 3 anos. 3 anos vocês ficaram namorando? 3 anos, Bastante. Mas só de busca de pelo ponto foi um ano, foi uma obra outro ano. Então, assim, foram 3 anos com 3 processos macro. Totalmente. Sim, 3 anos foi em 2022. 3 anos todos de agora, né? Agora, até abrir foi 1 ano e meio. Até abrir foi 1 ano e meio, porque a gente planejou ele em 6 meses e 1 ano para achar ponto. Isso. Estávamos quase fechados com ponto. A gente, um dia de chuva de Curitiba, assim, final do ano. Tava maravilhoso, tava uma época de seca, e depois a gente foi lá visitar o imóvel, e depois de algumas chuvas a gente viu que tava cheio de problema estrutural, então tudo aquilo que tinha avançado uns 2, 3 meses, voltou tudo para trás. Mas coisa que a gente vai aprendendo com o empreendedorismo. Claro. Mas daí a gente basicamente fez essa transição para trabalhar com consultoria para dentistas, a gente começou a desenhar o projeto da Smile, né, que eu não quero nem me aprofundar muito mais agora, mas aí a gente também fez uma transição recente, esse ano a gente a gente lançou o nosso próprio infoproduto. Legal. Né, então, em paralelo a Smile Lovers também a gente... por oportunidade mesmo, para a gente conhecer os franqueadores, né, os donos das franquias, a gente abriu a Liso Laser. Então nós somos também franqueado de clínica de depilação laser, que sei que é uma vertente bem diferente, mas a gente vê que depois de aberto tem uma certa conexão, porque tudo acaba sendo saúde, né? Muitas vezes as pessoas acham que depilação a laser é somente estética, e na verdade é saúde, né? É foliculite, é esporte, é performance. Então a gente começou a criar bastante conexões. Então hoje a gente está com a Liso, estamos com a Smile e recentemente com a Odonto Network, que é uma comunidade muito inspirada também no Master. Que legal. Com esse conceito de ambiência, com esse conceito de troca de conhecimento. Vamos fazer aqui, já falei para nós fazer aqui, são dois. E trazer para o mundo dos dentistas também esse conceito maravilhoso do Master. Top, bem legal, irmão. Muito bom. Só um detalhe, Juliano, você também não é dentista, né? Não sou dentista. Por isso que me agrada da conversa aqui, porque a gente não vai falar sobre do dente e a parte odontológica, nós vamos falar sobre estratégico, como é que 2 caras que não são dentistas montam um negócio e arrepiam e dão uma aula para dentista, né? Tá ligado? Então é engraçado. Foi depois da nossa última conversa que eu percebi o quanto isso era peculiar. É tipo o cara que monta o escritório de advocacia que não é advogado. E tem vários, cara, eu conheço vários. Eu já montei o escritório de advocacia. O restaurante do não-chefe. Isso, exatamente. Nós vamos entrar nesse ponto, que é o que faz você ir para aquele mercado. Como é que você enxerga aquele mercado, não sendo dentista, e a coragem de você falar, não sou dentista, mas vou entrar nesse mercado. Bom, eu sou de Santa Catarina, lá de uma cidade do interior, Criciúma. Vim para Curitiba com 11, 12 anos de idade.
família humilde e muito carinhosa, cheia de carinho. E a gente veio em busca de escola pública melhor do que as que tinha lá. Cidade do Carvão, né? Cidade do Carvão, Sabe, capital. meu filho é de lá, né? A de lá? Eu não sabia que era. Não, mas, cara, eu não lembrava se já tinha falado sobre isso e tal. Tanto que eu tiro sala dela pra caramba. Como assim? Ela foi nascer? Ela nasceu em Criciúma, minha filha de Criciúma, assim. Tava viajando? Do Angelone e tal. Não, mas eu te conto fora do podcast, que você vai ficar longo, mas você tem que abrir mais uma garrafa de vinho assim. Outra garrafa. Então, meus pais vieram para cá nessa época, lá pelos anos 80, assim, foi uma revolução muito grande na minha vida, né? Eu saí de ser moleque que brincava na rua. Saiu cedo de lá, saiu cedo. Saí cedo e eu era muito moleque da rua, vivia na rua brincando com os meninos. Então, chegou aqui, tinha pouco amigo, todo mundo sabe como é para chegar uma pessoa do interior. Oxe. E então eu comecei a vislumbrar coisas muito novas. Catarina falando cantadinha, né? Cantadinho, eu tinha magrelo, orelhudo, meio burro, com aquele jeito estranho de falar, era o próprio bullying, né? Era um bullying ambulante. Mas desde muito menor eu já tinha essa mesma figura, então eu já tinha aprendido a lidar com isso. E a minha família vem de muitas mudanças. Meus pais moraram em mais de 30 casas ao longo da vida. E isso me ensinou muito sobre mudança, adaptação. E depois eu fui descobrir adulto que aquilo que eu aprendi não foi adaptação, foi não precisar adaptar. Eu descobri que é não adaptação o nome disso. Mas tudo era passageiro, então nada tinha uma importância tão grande. Sim. E quando eu cheguei em Curitiba, eu fiquei muito impressionado, às vezes me dá vergonha de comentar. Mas foi a primeira vez que eu passei de carro por baixo de um viaduto. Eu fiquei assustado, achando que não ia terminar bem aquilo, porque embaixo das pontes costuma ter um rio, né? Sim. Pelo menos lembrou dos filmes. Então assim, foi chocante. E aí, muito influenciado por um tio médico que morava aqui, ele me explicou que quem fez tudo aquilo era um arquiteto. E aí eu falei, pronto, quero ser arquiteto. É isso que eu quero ser. E eu decidi muito novinho, nem sabia o que era. Mas fiz um curso técnico, entrei para o curso de arquitetura e para poder pagar o curso eu fiz todo tipo de trabalho, subemprego, que você pode imaginar, de McDonald's a cuidador de carro, incluído o vendedor. E quando eu fui vendedor, por uma fração de tempo, eu descobri que eu tinha nascido vendedor. E o mundo ficou cinza, a arquitetura ficou pálida, caramba, tudo perdeu a graça. Eu não queria fazer mais nada, eu só queria vender. Larguei a arquitetura e virei vendedor. Faltava um ano para minha formatura, para desespero da minha mãe. Caraca. Dona Hilda estava já costurando o vestido dela para a formatura do filho arquiteto. Quando eu cheguei em casa dizendo, tem uma notícia boa, vendedor só dá boa notícia, né? Tem uma notícia boa, uma notícia ótima, uma notícia excelente. Boa, larguei a arquitetura, ótima, voltei para casa, é excelente, sou um puta vendedor. Minha mãe achou todas as notícias ruins, né? Ela não gostou. Boa, adorei. Foi muito legal, cara, porque eu entrei numa empresa que vendia cerâmica, piso, revestimento. De lá, que tem um monte, né? De lá, que tem um monte. E o meu papel era projetar os ambientes para o vendedor vender. Então eu fazia o orçamento, criava uma expectativa visual nos anos 90 e mostrava num computador dos anos 90, que precisava de 2 para carregar, Sim. E mostrava como vai ficar a sua cozinha, o seu banheiro. Que legal. E aí só que eu não conseguia ficar quieto naquela época. Não conseguia deixar de atrapalhar o coleguinha falando. E aí ele pediu minha cabeça, chegou pro dono da loja e falou, Juliano não tem condições de ser meu estagiário porque ele fala demais. Aí o dono ficou com dó e chegou e falou, olha, eu tenho uma vaga de vendedor. Enfim, dali começou... que legal. Eu descobri o B2B no negócio, porque eu tinha que ir para a faculdade, então eu comecei a vender através dos meus professores, através dos pais dos colegas, e comecei a fazer negócio, comecei a perceber que tinha aptidão. Legal. Então, voltei para Curitiba e resolvi fazer administração de empresas para poder ser um vendedor qualificado. Qualificado, boa. E logo no primeiro ano da faculdade eu descobri a indústria farmacêutica, porque havia vários vendedores da indústria farmacêutica na minha faculdade. E eles perceberam que eu tinha aptidão para vendas e começaram a me convidar para algumas vagas e eu acabei entrando na indústria farmacêutica em 1997. E até 2002 eu fui propagandista, eu visitava médico para falar de remédio. E uma carreira fantástica, uma coisa que traz uma base muito importante, embora não seja um processo de venda completo. Sim. Porque promoção é uma parte menor do que o todo de vendas. Na indústria farmacêutica é bem comum, né? E assim, era muito difícil entrar e muito mais difícil sair. Parece graduação de física, assim, difícil entrar e mais difícil de sair. Porque realmente exige toda uma postura, exige toda uma dedicação e não é tão fácil ensinar esse trabalho quanto pode parecer. Sim. Então eu fui ficando, fazendo propaganda médica, porém sem sentir aquele tesão pelo trabalho. Eu fazia por pura obrigação em troca do dinheiro.
E os caras pagam bem, né? E dá muito pagavam- benefício, né? pagava Dá um especialmente carro, bem nessa época, né? Estagiário naquela época ganhava como... Eu não vou me esquecer, cara. Em fevereiro de 97, eu tinha uma bolsa auxílio, que é o nome do salário do estagiário, de R$940. Caraca. O gerente do banco, lá onde que eu tinha a conta, ganhava R$400 por mês. Não. Então isso era muita grana. O salário Mas era o mínimo trabalho de estagiário, a mesma coisa que os CLTs faziam. Era igual. era exatamente o trabalho do efetivo, só que numa linha de médico de segunda divisão. Então assim, o médico top era visitado pelo vendedor efetivo e o resto era visitado pelo estagiário. Legal. Um foco mais hospitalar, menos consultório. Mas assim, virei um propagandista profissional Isso aí. e trabalhei bastante com pediatria, foi muito legal. Hoje, né, lembrar dessa época é muito mais legal do que na época. E em 2002 eu entrei na Johnson & Johnson na linha de produtos profissionais, num spin-off da Eticon, que é a linha mais famosa da Johnson de produtos profissionais, que é de fios de sutura e outras coisas do gênero, que tem a ver com tratamento de feridas, pele e feridas crônicas. Então em 2002 eu comecei a trabalhar com uma linha totalmente privada da Johnson, que me encheu de entusiasmo porque eu descobri o paciente por trás da doença. Antes eu falava de pneumonia, não tinha pessoas por trás da pneumonia. Sim. Agora eu estava vendo a pessoa por trás e aquilo me tocou muito e eu comecei a ganhar tesão pelo negócio. Comecei a gostar demais de concluir o processo de venda inteiro com comprador, licitação e tudo mais. Acabei me entusiasmando, desenhei um projeto para a Johnson que era levar esses produtos premium para o SUS e riram alto da minha cara. Foi, eu acho que a primeira vez que eu ouvi alguém rindo alto de uma ideia que eu estava dando e senti dentro de mim que a ideia era melhor do que a percepção dos outros. E eu falei, então fecha a minha conta. Não quer? Não quero. Fecha a conta que eu tô indo embora. E fui bater na porta da maior do mundo. Caraca. E chega, eu tenho um projeto. Os caras, como é que é? Saiu da empresa, então? Saí da empresa, pedi demissão e fui embora. Caraca, mano. Aí a maior do mundo nesse segmento chama Convatec, uma empresa americana espetacular. Foram os que desenvolveram o tratamento de feridas lá nos anos 40. Assim, é um negócio super antigo. E eu cheguei nessa, que era líder mundial, e falei, vim aqui porque eu tenho um projeto e eu quero saber se vocês gostam da ideia. A pessoa que assistiu o projeto falou, gostei, quero, me contratou. Comecei como vendedor júnior em Santa Catarina. Aí tive... Voltou para Criciúma. Voltei, mas fui morar em Floripa. Fui morar em Floripa. Foi uma mudança razoável, né? Sim. Realizei o sonho de... falar, fiz o sonho de 80% dos curitibanos, que era morar em Floripa. Fato. E, bom, não vou nem te contar que houve uma desilusão com relação a isso também, né? Porque nada é tão bacana quanto parece ser. Passar o verão em Floripa trabalhando de Nada é tão legal como cruzar. Tão divertido. Como cruzar aquela ponte todos os dias para entrar em Florianópolis. Não era tão divertido quanto pode parecer, José. Mas enfim, nessa empresa entrei como vendedor júnior e saí dela 15 anos depois como country manager do Chile, expatriado por 3 anos na franquia que tinha o pior resultado histórico da empresa. A empresa na América Latina tem 28 operações, tinha na época 28 operações e o Chile era a última colocada em crescimento, em cobertura de meta, em todos os aspectos, era o pior negócio da América. E me mandaram para lá numa linha parecida, né? Foi um pouco mais estruturado, não era um objetivo de 2 meses, 3 meses, mas era um curto passo para definir se o negócio fica ou se o negócio sai. Porra. Resumindo, fiquei lá por 4 anos, a gente conseguiu... Ou seja, Chile é perigoso, né? Chile é perigoso. O pessoal vai com a ideia de ficar pouquinho... Eu não sei porque que prometem tanto essa ideia de ficar pouquinho no Chile. Até agora eu tô tentando entender por quê. Devem conhecer bem já. Então a sensação... É o clima do vinho lá, né? Foi fantástico. Chegar numa cultura totalmente diferente, foi um impacto muito grande. E pessoalmente foi a maior transformação para mim. Por quê? Como aqui eu era um especialista, eu respondia às perguntas das pessoas. O representante, o gerente, o supervisor, todo mundo tinha dúvidas e vinham tirar dúvidas. E eu esclarecia dúvidas, esse era o meu papel. Quando eu cheguei no Chile, eu não conhecia bem a língua, conhecia nada da legislação, sistema de saúde, os concorrentes. No Chile não existe processo regulatório para a saúde. Caramba. Você inventa um marca-passo hoje e vende amanhã. Até hoje é assim? Até hoje é assim. É um país de natureza aberto mercantil. Não tem Anvisa lá, né? Eles não fabricam nada. É uma coisa meio comum quando os mercados querem testar medical device ou algum produto na área de saúde, eles enviam sempre para o Chile. Caraca, velho. No Grupo Straumann, quando eles iam também lançar um produto novo na América Latina, primeiro o Chile era o que testava, depois... Cara, isso é parada louco, né? Você pegar na Europa, você compra só uma aspirina, você não compra um nimesulide, você não compra nenhum remédio para dor de cabeça na Europa, você não tem receita, né? É verdade.
Lá é totalmente... Mas muito do país importação, né? Tudo eles importam, os produtos que praticamente não, né? Faz sentido, faz sentido. Tem origem na não industrialização. Libertários total. Libertários comerciais. É curioso que quando eu cheguei lá eu descobri que o Chile tem uma quantidade de acordos internacionais 200 vezes maior do que a quantidade de acordos internacionais que o Brasil tem. De comércio. Caramba, faz sentido. Dadas as proporções, que o Chile, proporcionalmente, é tamanho de São Paulo, mas... Sim, 18 milhões de habitantes. São Paulo com meia região metropolitana envolvida. Sim. E tem mais acordos internacionais do que nós várias vezes. Caraca, velho. E há muitos anos. Então, assim, o Chile é internacional desde sempre. Eles têm uma particularidade que eu acho que nunca vi em nenhum país que metade da população está na capital, né? Isso é outra coisa. Eu não sei também se pode dizer se outro país tem essa relação, mas é um país que tem essa natureza, né, internacional. Centrado. O passaporte chileno não exige visto nem para os Estados Unidos. É um passaporte bem valioso. Justamente pelas relações comerciais. Pelas relações comerciais. Isso explica Você sabia muito da força do Chile, mas não sabia já. Foi uma puta aprendizado aqui. Talvez explique por que o nosso passaporte vale tão pouco, né? Faz sentido. Se não tem o comércio, porque eu quero essas pessoas aqui, né? Super legal, super legal. Então, foi uma experiência muito assim, enriquecedora pessoalmente, porque lá eu não sabia nada. E eu chefiava todos. Então as pessoas vinham com as mesmas perguntas e eu não tinha as respostas. Aí o que eu aprendi de importante foi fazer as perguntas. Legal. Então quando a pessoa vinha perguntando, e esse vinho, vendo por quanto? Para quem? Que mais essa pessoa compra? E da gente, o que ele compra? E do concorrente A, B e C? Quem lá dentro gosta desse vinho? Legal. Falando de um hospital, de um município. Então, foi bem enriquecedor. E eu voltei do Chile com o objetivo de morar em Curitiba, e para isso eu precisava de um trabalho no segmento da saúde que tivesse uma multinacional com a sua sede na cidade que eu escolhi morar. Boa. E eu fiz uma pesquisa intensa, demorou quase 35 minutos para eu descobrir que só tinha Neodente Strauma com sede em Curitiba. Sim. Então eu decidi trabalhar nessa empresa, fiz o que pude para poder trabalhar lá e acabei sendo contratado em 2018, e por isso voltei do Chile, para fazer o lançamento da Clear Correct no Brasil. Uma marca de alinhadores americana, que já existiu desde 2004, segunda maior marca americana de alinhadores. Foi adquirido pelo grupo Strauma e Compraram nessa época? Compraram em 2017, já em 2018. Porque eles tiveram um barulho depois que compraram muito forte, né? Foi. Eu lembro de Clear assim como se fosse o cara... A última novidade, mesmo se eu não usasse aparelho, você falava, nossa, você viu que agora tem um negócio totalmente transparente. Exato. Tal, Exato. Barulho muito forte, cara. Foi muito forte o barulho porque a Strauma, junto com a marca Neodente, com a participação que tem diante dos dentistas, todos os dentistas souberam imediatamente da aquisição. Sim. E, portanto, a notícia se espalhou muito rápido no meio da odontologia. Enquanto que outras empresas tem um start muito mais lento, vai conquistando share devagar, realmente a Clear nasceu grande. Legal. Por conta do tamanho dos pais. Legal. Eu fui a primeira pessoa contratada para trabalhar com alinhadores dentro da Strauma. Então, todas as outras pessoas vinham, no caso o marketing, vinha da Strauma, vinha do mundo dos implantes. E é aquele lance que vocês vivenciam diariamente, né? O insight vindo de fora do mercado. Sim. Então eu era um especialista em saúde, em gestão de vendas na área da saúde, dentro desse segmento de multinacionais, mas nunca mexi com odontologia. E eu trouxe muitos insights realmente novos, justamente por vir de fora desse segmento. Legal. O implante era uma venda de gaveta, assim, estoque, enfim. E o alinhador é personalizado. Como eu não posso te vender 10 casos aqui e ir embora. Sim. Tem que haver os 10 casos. Sim. E essa foi a revelação que nos levou a ter a Smile Lobbers hoje. Legal. Chegava no dentista e muito rapidamente ele comprava a ideia de prescrever alinhadores, mas ele nunca comprava os alinhadores, porque ele tinha dificuldade em vender. Sim. Se ele não vender para o Lucas, como que ele vai comprar do Gui? Sim. Então ele precisa ter vendido para poder me comprar. E aí eu percebi que o problema dele não era clínico, o problema dele era comercial. Ele estava anunciando por um preço equivocado, não tinha formas de pagamento adequada, negociava ele próprio os preços, o que é uma tragédia, botar um profissional de saúde falando de valores com o paciente. Enfim, uma série de práticas comuns da odontologia que gritaram na minha cara como sendo, olha, isso não tem como dar certo. Sim. Então a gente dirigiu os esforços da empresa para ensinar business. Legal. E isso foi cansando, né? Porque a empresa nasceu para falar de ciência, nasceu para falar de odontologia e eu lá com a bandeirinha do business sozinho na praça, assim. Tipo, não estava funcionando tão bem quanto eu gostaria. Fora o prazer que eu tinha em falar de vendas ser muito maior do que lidar com os executivos nas reuniões. Então, o Lucas desenvolveu um cliente que me pareceu maluco bastante, para me motivar a pedir demissão de uma posição super confortável
para assumir uma posição de consultor e ensinar os dentistas a vender. Você fez a migração mesmo antes de montar a Smile para Muito consultor lá. Legal. Nós dois, porque daí alguns meses depois, eu e o Lucas temos um complemento. Estamos com o plateia aqui hoje, Thiago. Pega uma cerveja aí, fica à vontade. Fica à Vai vontade. ter palmas depois. Então a gente se complementa muito pela natureza, né? Pela nossa natureza ser bem diversa. A gente pode-se dizer que somos duas pessoas bem diferentes, mas que temos uma complementaridade bem interessante. Então é o olhar e a execução bem somada, bem equilibrada. Então eu convidei o Lucas para vir comigo nessa jornada de empreendedorismo gourmet, porque a gente saiu com muitas garantias. Sei. Não era mais CLT, mas havia uma série de garantias. Com dinheiro para pagar as contas, pô. Tava tudo certo, tava garantido, né? Não precisava vender A o gente ainda se carro. assustou, a gente ainda pensou, nossa, isso vai ser punk. E foi muito mais punk do que a gente podia imaginar. Mas a gente passou esses 4 anos ensinando os dentistas. E logo no começo do ensinamento, a gente viu que eles tinham uma dificuldade enorme de implementar o que a gente falava. Sim. E a gente se perguntava, será que eles são tão ruins assim ou a gente tá equivocado? Vamos descobrir? Decidimos montar uma clínica para praticar o modelo de negócio que a gente idealizou e que a gente ensinava e que os dentistas tinham enorme dificuldade em replicar. A gente também teve enorme dificuldade em colocar de pé esse negócio. A gente descobriu que era bem mais difícil do que parecia. Subestimamos. Né? Quantos por cento da clínica é aquilo que vocês falavam para eles? Hoje, a clínica hoje é aquilo que vocês falavam para eles? Se diz a nível de o que dá para implementar ou... Não, daquilo que vocês falavam, que vocês ensinavam, vocês eram consultores, Dá né? para dizer que 100% do que a gente falava, a gente faz. É? O equívoco foi no nível de complexidade de fazer aquilo. Ah, Eu boa, acho que boa. o grande... Era mais fácil falar do que fazer. bem mais fácil. Com exceção do Smile Club, acho que tudo, né? Tudo, O Smile Club cara. que é o que veio depois, E né? eu considero até com o Smile Club porque ele tem um contexto lá dentro. Ele não era uma matéria objetiva. Ele não é que toda a nossa clínica cabia no que a gente ensinava, mas o que a gente ensinava cabia na nossa clínica. Cabe hoje. Ah, A matéria de vender recorrência, de ter previsibilidade, acho que já era algo batido, mas materializar um produto, né, definir a sazonalidade de entregas, os entregáveis, que foi que nasceu depois com a Smile, né? O conceito... Na verdade foi assim, ó, a gente praticou na Smile tudo o que a gente ensinava. A diferença veio da natureza do ensinar e do fazer. Que é grande a diferença. O aprendizado estava aí. O aprendizado estava aí. Então a gente foi executando e percebendo o quanto era complexo executar e foi adaptando a forma de ensinar. Tá. Por isso que eu respondi rápido, tudo. Tudo que a gente ensinava, a gente praticou. Só que a complexidade de fazer isso foi muito maior do que a gente esperava. E eu acho que isso deve acontecer com todo empresário. Todo empresário, claro. É bem mais fácil de prestar consultoria, né? A complexidade de fazer, cara, é muito maior do que a gente de fora consegue prever. Então, se tem um equívoco, tem no... Pô, isso é totalmente factível. Não é totalmente factível. Bem legal. Precisa de muito desenvolvimento e de ajuda para poder tornar factível. Cara, animal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta de algo que é bem, assim, curioso no trabalho de vocês, porque a parte da assinatura, ela tem uma faca de 2 gumes aqui, né? Você acaba recebendo menos, né? De certa forma, dependendo do ponto de vista, né? E é uma parada que eu já perguntei para vocês, eu queria que vocês contassem, né? O que vocês enxergaram lá atrás, né? Então, que eu acho que isso é um dado bacana. Porque sempre que a gente conversa com alguém, por exemplo, eu gosto de trabalhar com ticket alto. Gosto, inclusive, as experiências que eu tenho, exato, sempre foram ruins quando eu trabalhei com ticket baixo. Aí, puta, eu conheço vocês, fala, puta, não, cara, a assinatura vai gerar isso aqui, esse é o tamanho do efeito. Quer ganhar a longo prazo, tem algumas questões aqui, mas eu gostaria que vocês falassem. Então, isso para mim é um lado, né, dessa faca, 2 gumes. E o mercado tradicionalmente, ele quer, puta, o cara que pague o maior valor possível. Totalmente. Então ele não consegue jogar no longo prazo, ele fica ali tentando aquela velha história, aquela velha máxima de você, né, comer vender o almoço ou pagar a janta, assim, sabe? Então eu queria ouvir de vocês, assim, o que faz a diferença hoje na Smile, o que fez a diferença e qual é o por trás, o estratégico daquilo que vocês podem contar de um clube de assinatura que se encaixa em muitos modelos de negócio. Muitos modelos. A gente está aqui falando, cara, nós temos um modelo de assinatura que é um pouco diferente, mas parece que todo negócio, dificilmente eu olho um negócio. Vou dar um exemplo só para finalizar, assim, tipo o mercado. Tava falando esses dias, né, com o pessoal do Condor lá, do Fecho, que eu estava entrevistando, do Mufab. Falei, cara, mas por que eles não têm um clube de assinatura ainda no mercado? Já tem, tipo, na Amazon, outros lugares. Cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. E aí eu queria ouvir essa marcha que vocês trazem, a forma como vocês A aplicaram. gente até chegou a escutar isso essa semana, né, na nossa conversa, da personalização. Sim, Cada sim. vez a gente mais... É verdade, cara. das pessoas comprarem de pessoas do que propriamente de outra coisa, né? A gente Aham. vê, a gente fala muito eu tô puxando um pouquinho essa veia marqueteira, talvez, da Smile, a gente vê que teve um movimento muito forte da década passada
que onde parecia que era um mercado virgem para odontologia, para investir em tráfego pago. Quem colocava dinheiro lá era o lead barato, todo mundo vendia. Tipo, mesmo que fizesse, cara, da forma mais porca possível, conseguia vender. Uma Hoje, minhoca, 2 peixes. e já não é mais assim. Parecia o cara fez um tratamento de 20 mil reais, paga 10 pelo clique. Cara, e a gente vê que tem um movimento muito forte, coisa que a gente até aplica na Smile, a gente ia postar bastante em micro e nano-influenciadores, porque, querendo ou não, a gente atende até o nosso budget, a gente não deixa de fazer tráfego pago, obviamente, mas a gente acaba cada vez mais vendo isso das pessoas comprar de pessoas. Então, quando a gente fala de assinatura hoje, né, a gente fala de todos os segmentos, concordo contigo, né, a gente, né, quem aqui não tem qualquer tipo de assinatura, seja Spotify, Netflix, né, eu fui, cara, durante 2 anos estava bastante resistente de contratar aquele Uber One, Uber, sei lá, aquele assinatura do Uber. Boa. E, cara, depois de tanto tempo que esse cara falou assim, cara, vou ver o que é. Eles te dão 10% de cashback, putz, puxei meu histórico para ver quanto que eu gastava em média de Uber por mês e se paga. Mas daí, tipo, né, a gente começou a pensar, poxa, mas o principal objetivo hoje das assinaturas, principalmente para quem quer ter, né, uma assinatura em seu negócio, não necessariamente tem que ser ganhar dinheiro com a assinatura, mas manter o cara dentro de casa. Porque a partir do momento que você contrata um Uber One ou o Clube do iFood, que eu também tenho, que te dá vouchers de 10 reais. E é 5 pila, né? O Clube do iFood. Não custa nada, mas o que eles querem? Que você pare de olhar pro lado. Então você não vai mais pegar um 99 táxi, porque você está pagando já o Uber One, não vai mais comprar de qualquer outra plataforma de pedir comida, porque você já está dentro do clube. E é justamente esse mesmo conceito que a gente traz para dentro da clínica. Cara, só uma observação rápida, quem conta isso no livro mesmo é o próprio Jeff Bezos. Ele fala que um dos, não lembro, não foi o Jeff Bezos exatamente, né, mas a Amazon, ela virou o que é 3 projetos, assim, né? Um deles foi lá o Amazon Alexa e tal, e o outro foi o Amazon Prime. E aí na época os caras, não, mas é muito barato, eles pagam em algumas remessas, algumas entregas, eles pagam para entregar, que é também na Amazon Prime. Sim. Só que eles falavam que se aquilo funcionasse, o cara que apresentou, não lembro detalhes exatos, mas está no livro da Amazon, conta que se funcionasse aquilo, eles iam aumentar no volume de compra, de venda, né, para o mesmo consumidor, múltiplos X, e foi muito maior. Foi muito maior do que eles esperavam. E aí, bizarro, assim, tanto que o Mercado Livre depois fez isso também, tá, todo mundo tá entrando nessa onda, assim. Então bate exatamente o que você tá falando. E o Mercado Livre tá até entrando com a parte de streaming agora também, né? Isso. Cara, bizarro, mas o que a gente percebe? Primeiro, hoje nenhum dentista tem uma previsibilidade de negócio. Então é super comum dentro da área de saúde, no geral, você começar a ter um mês, fatura, vira um mês, começa tudo de volta. Então a ideia do jogo infinito. Certo. Então a partir começa do já tem. Sério, hoje a gente até estava levantando, a gente está com 17% para quase 18% de tudo aquilo que entra, tudo aquilo que é de receita da nossa clínica, já vem do Smile Club. Pode ser que a percepção lá no começo de vender um produto por R$97 ao mês, lá no começo era pouco, mas hoje é quase 18%. Massa. A nossa estimativa é que pode chegar até quase metade da nossa receita vindo de produtos que já não tem aquele esforço de você vender todos os meses e que mantém o cara lá dentro. Legal pra caramba. Né? Quando você fala de ticket médio, pra gente também é importante, tá? Não podemos ser hipócrita de falar que não é importante, porque a partir do momento que a pessoa tem um Smile Club, também tem uma série de benefícios, assim como quase todos os outros clubes de assinatura. Então a pessoa tem descontos diferenciados e, obviamente, quanto maior a primeira compra, melhor pra gente. Mas a partir do momento que o cara assina com a gente, o plano de assinatura, o Smile Club, o cara, ao se sentir em casa, porque a gente tem uma periodicidade de entregas, a cada 3 meses a gente entrega um kit personalizado para ele, né? Hoje a gente pergunta para, cara, 99% das pessoas que compram pastas de dente, escovas de dente, cara, todo mundo escolhe por cor, preço ou disponibilidade. Chega na Panvel, chega numa Nisei da vida e escolhe o que tá ali disponível. Ou aquela carvão ativado que derrete os dentes, basicamente é isso. Então hoje tem uma prescrição, então a gente tem uma customização que é justamente aquilo que a gente está falando. Então tudo que a gente entrega lá, o que o Gui está recebendo hoje, pode ser que daqui 6 meses para você ter o Smile Club vai ser uma coisa diferente. Sim. Assim como sua filha, que é a nossa paciente também, conforme a prescrição do dentista, tem a personalização para ela. Mas o mais legal de tudo isso é o seguinte, muitos dentistas ou profissionais da área de saúde têm esse estigma de que quando casa com o paciente é algo não muito positivo. Quando casa com o paciente quer dizer que é bucha, que é problema. E a gente enxerga de uma forma totalmente ao contrário. Nossa! Quanto mais tempo a gente está casado com o paciente, maior o nosso LTV, maior o nosso upsell, maiores são as chances da gente vender novamente para esse mesmo cliente e maiores também são as quantidades de indicações. Que eu estava comentando, na década passada era super comum que 80% de tudo aquilo que era vendido dentro de uma clínica odontológica viesse de esforços marqueteiros convencionais. Quando eu falo convencionais é tráfego pago, porque já não é uma novidade. Sim. E hoje em dia, se a gente está falando de 30%, 40%, já é um ótimo resultado. Fato. Principalmente uma clínica de um porte grande. A indicação é e sempre será, né, o principal fonte de leads e negócios e contatos quentes, CAC baixo. Então a gente aposta muito nesse clube de assinatura porque tem vários entregáveis.
Outra coisa que a gente gosta muito de falar é que, primeiro, né, acho que uma premissa básica da gente é que a gente não gosta de dar aquilo que a gente vende. Então, o mercado da odontologia, né, muito mais que eu acredito, muito mais que a própria medicina, ele está muito prostituído no seguinte sentido de, cara, da galera promocionar e dar, o cara fecha uma coisa e te dou hoje o clareamento, te dou outro procedimento, e a gente particularmente gosta de, obviamente, de agradar os Agora nossos que eu pacientes. peguei, agora que eu peguei, faz sentido. A gente gosta de agradar os nossos pacientes, só que eu gosto de agradar com coisas que não necessariamente estão relacionadas à odontologia. Por exemplo, eu sei que Legal, você é um amante do vinho, Legal. você adora, né, Sim. várias outras coisas, então no final do seu tratamento a gente já tá tudo dentro do nosso CRM, dentro do nosso banco de dados, que a gente vai muito provavelmente dar algo relacionado com aquilo que você gosta, Legal. como finalização de casos. Entende? A gente Bem tá agora... personalizado, né? É que sai do comodismo, né? Para você é mais cômodo dar um clareamento, né? Sabe o que eu Muito mais acho cômodo. isso? É muito legal. cômodo e assim, é realmente uma falta de visão de negócio. Surpreende, cara. Você vende odontologia e vai dar odontologia para quem saiu de casa para comprar odontologia? É. Aí o dentista comum, vamos dizer, ele olha para o paciente e diz, esse tratamento vale R$ 1.500 e eu vou te dar se você comprar o resto. Será que quantos por cento de nós, ou só eu que faço conta e penso, se ele está me dando não vale R$ 1.500? Só eu? Será que acho isso? Porque um tratamento de 10 mil, o cara me dá 1.500 em bonificação, é claro que isso ou está consumindo metade da margem dele ou não tem esse valor, né? Cara, mas é um pensamento muito nobre. Muito difícil. E aí a gente É. prefere gastar R$ 1.500 em restaurante com você do que com isso. E qual foi o dentista que fez esse investimento? É. Que pensou num vinho para te dar? A gente terminou... E a nossa clínica, embora ela seja bem bonita, arquitetonicamente falando, bem desenhada, ela não é uma clínica necessariamente focada no público de alta renda. Sim. Então a gente tem pacientes de todos os perfis, porque a gente entende que o cliente nosso ele está no momento de transformação. Ele não é homem ou mulher com 30 anos, salário de tanto, trabalha disso, gosta daquilo. Ah, legal essa visão. Pra gente, ele não é uma persona tão clássica, que tem um estigma. Pra gente, o nosso cliente é aquela pessoa que vai se encantar com os pequenos cuidados que a gente tem. Boa. Quem é o nosso cliente ideal? Aquele que vê valor naquilo que a gente faz. Aquele que entende a nossa mensagem. Aquele que quando olha pro clube fala, gente, isso é tudo que eu preciso. Realmente. Legal. Então isso pode acontecer com uma pessoa que era atendente da distribuidora de bebidas do outro lado da rua, o Zé, que estava guardando dinheiro para fazer o tratamento numa clínica na vila, e quando ele foi ali percebeu que era o mesmo preço. Legal. E aí ele fez na hora. Então assim, daí vem a hora de fechar o tratamento do Zé. Sim. E a gente ao longo de, acho que o tratamento dele durou uns 5 ou 6 meses, a gente ficou estudando, assim como estudamos todos os clientes. Cara, ele é santista, fanático. E altamente tímido, introvertido, não fala mais nada. Tudo que a gente conseguiu descobrir que ele é santista. Pô, a gente foi buscar uma camisa histórica do Santos numa data tal para dar para ele de presente. Só o santista sabe o valor daquele exemplar. Sim. Então se a cara dele ganhando aquilo, Nossa, já era. cara, clareamento, foda-se o clareamento, entendeu? Estamos jogando um jogo de muito longo Eu prazo, né, nunca cara? ia agradar ele com o clareamento. O efeito já é no curto, né? Mas é um pensamento, cara, muito avançado. É muito de relacionamento. A gente usa muito os termos intencionalidade e transparência. Sim. Se eu tenho uma intenção, eu quero que você saiba qual ela é. Porque o que gera segurança no relacionamento humano é entender as intenções dos outros. Super, super. Então, se eu entendo a intenção do master, eu consigo tirar proveito dele. Claro. Se eu não entendo a intenção, eu posso ir pelo motivo errado. Com certeza. Então, a gente tenta trazer muita transparência para nossa intencionalidade. Muito bom. Mas sabe uma coisa, falando de transparência, também tá pegando o gancho do Sim. próprio Bezos. A gente, cara, quando a gente tava nesse 1 ano e meio projetando a Smile, a gente pegou várias empresas, assim, até para se espelhar, assim, empresas que obrigatoriamente não tinham nada a ver com odontologia. E uma dessas empresas que a gente pegou foi justamente a Smart Fit. Né? Até porque, primeiro, por frequentar lá, conhecer lá, a gente nos conhecemos lá. Mas eles têm até como um dos valores deles que eles querem justamente democratizar uma academia premium para a população. E é o que eles fizeram. Hoje você paga 120, 130 reais, cara, com equipamentos Life Fitness, Hammer, coisas que você vê hoje numa companhia atlética, cara, com um espaço bacana, né? O espaço daquela unidade que a gente treinava era super bacana. E ao mesmo tempo você tem todos os tipos de público.
Né? Não sei se você sabia também, os motoristas da Uber hoje, pela parceria que eles têm com a Smart Fit, eles pagam uns R$60 por mês, R$50 por mês, e tá treinando justamente com o público AAA que treinam lá também. Então, assim, eles literalmente democratizaram uma academia, equipamentos, espaços premiums, né, para a população, que é o que a gente quer também trazer com a Smile. Apesar desse banho de loja que a gente dá, a gente tem um bar temático com bebidas alcoólicas, não alcoólicas, liberado o tempo inteiro, a gente fica das 8 da manhã às 9 horas da noite para a gente poder também atingir o público corporativo, mas a gente também quer dar acesso às pessoas e, por surpresa, né, minha, acredito que o Juliano também, a gente achava que as pessoas, de quanto maior o poder aquisitivo, que iam enxergar maior valor na nossa empresa. E cara, não é isso. Surpreendente. Falando na tua área marqueteira, a gente estava tentando literalmente achar o nosso persona. Sim. E cara, mais do que definir uma faixa etária, jogar nos Google Analytics, falar 25 mais, 30 mais, o que gosta, cara, são pessoas que hoje dão valor e se preocupam com a sua saúde. Então já, dei de cara na parede já várias vezes. Eu não sou muito chegado com persona também. Com persona? Não curto muito. E a gente vê mais com os... Todo mundo no seu quadrado, você botasse o cliente dentro de um quadrado, né? Então todo mesmo assim se comporta desse jeito, é isso. É isso aí. É bem difícil mesmo. Mas é tradicional, dentro do marketing. A premissa, para quem nunca fez o desenho de persona, é seguir uma persona. Aí depois você descobre que a tua cultura, a tua transparência, os valores são mais fortes, superam a persona, que é o que vocês estão falando. Aí, aquilo ali passa a ser a minha persona passa a ser inferior àquilo, né? E sabe o que é legal? Pegando o exemplo da Smart Fit, quando a gente foi, né, até conheço os líderes, a gente faz bastante ação, são os nossos parceiros também, a gente está indo, segunda e terça-feira, a gente está fazendo uma quinta unidade também, parceria com eles, de levar mensagem de saúde e cuidado. Falando com um dos líderes, eles falaram que, cara, se mais de 40% de todo mundo que hoje assina um plano, uma membresia de academia for na Smart Fit, a academia colapsa. É a lógica 70-30, né? Eu já vi o diretor de marketing falando sobre isso. Cara, 70-30. Então, vamos lá, se o cara hoje, as pessoas lá da recepção que estão vendendo pacotes, sabe que daquelas 10 pessoas que eles conversaram, cara, 3 vão. Só 3 vão treinar. Então imagine, você vende um produto já esperando que 6 ou 7 não vá. É muito louco. E a gente quis fazer, isso a gente pegou como uma assim, cara, beleza, mas a gente quer fazer ao contrário, a gente quer fazer um produto para as pessoas realmente utilizarem. Sim. Porque quanto mais, voltando àquela questão de casar com o paciente, quanto mais vezes ele ser impactado, e não necessariamente ir lá fazer um procedimento lá para retirar um kit, conversar, tomar um café, tomar uma cerveja no nosso bar, cara, mais são as chances de a gente poder fazer um remarketing, ter testemunhos, gravar vídeos de depoimentos e até chamar mais gente. Né? Mas desculpa te cortar, mas aqui tem um estratégico também, acho que na área de vocês, que faz com que, se eu trago ele com mais frequência, qual a chance daquela pessoa ter alguma necessidade de fazer um tratamento que transcende a questão do plano, certo? E da como as indicações são a chave da odontologia, da saúde como um todo, e talvez me aproximo e faço vários negócios, quanto mais frequente for a tua experiência, mais impactante na tua vida, mais chance de ser indicado. E hoje vocês mensuram isso? Mensuramos. O resultado hoje da Smile, vocês têm uma noção de qual percentual representa aquilo que vocês tomaram decisão ali atrás da assinatura? O que é só da membresia das indicações. 60%, 70%. Do todo hoje, 70% vem pela decisão da assinatura lá atrás. Das indicações oriundas dessas assinaturas. Sim. Totalmente. Cara, lembra? Foi um negócio que fez a relação que é totalmente subtil. E isso acontece numa clínica odontológica com 10 anos de idade. Exato. E mas Maio tá com 1 ano e 3 meses. Sim, agora. não. Mas olha que legal, a gente desenhou, a gente fez todo o nosso business plan pensando nos consumíveis, pensando no pior cenário em que se a pessoa consumir tudo aquilo que a gente oferece, porque acontece, tem os sleepers, né, que são as pessoas que vão lá, contratam o Smile Club, e o cara vai viajar, o cara acaba não pegando o kit, acontece. Idealmente não, mas acontece. Nós somos as pessoas que hoje vamos proativamente falar, pô Gui, você que faz parte do Smile Club, tá na hora de fazer tua limpeza, já tá pago. Claro. Entende? Então isso, cara, acaba gerando uma conexão bem diferente, bastante a nível de feedback. Então, dentro da nossa projeção financeira, é para ter ficado quase no net, no 0 a 0. Se a pessoa consumir tudo aquilo que a gente entrega, é para ficar no 0 a 0. Essa é a parte louca da história, só para deixar claro. Vocês calcularam o preço para zerar. Por isso do ticket baixo. Porque o ticket alto mesmo vem do cliente motivado. Então, assim, a venda da assinatura, alto vem no nosso caso, a assinatura não é o ticket. O ticket é a compra que ele veio fazer. Legal. Então, assim, ele chega e compra inicialmente aquilo que... Legal. Ele compra aquilo que está sendo proposto para ele como mais urgente, aquilo que tem a ver com uma necessidade. Legal. E ele começa a se programar para alcançar os sonhos, os desejos. Muito legal. E aí vai ser naturalmente conosco que ele vai fazer isso, uma vez que ele é assinante. Que é a estrutura da Uber e do iFood, conforme o Lucas mencionou. Você para de escolher. Então a gente chega na seguinte conclusão. O processo comercial da odontologia é muito particular.
porque tem a ver com o que eu quero e com a ver com o que eu preciso e depende do que o profissional de saúde diz que eu quero e preciso. Legal. Então ele chega num dentista normal porque viu alinhadores na internet e achou interessante a Anitta usando alinhadores. Sim. Daí ele fala, eu quero botar esse dente no lugar que eu vejo que ele tá torto, me incomoda e eu quero alinhadores. A gente fala, bem-vindo, deixa eu ver o que você de fato precisa. E o dentista começa, como é que você escova o dente? Qual é a tua história da odontologia? O que já aconteceu na tua vida? Legal. E aí ele vai dissociando do alinhador e vai aumentando o nível de consciência do cliente. Ele começa a dar uma aula sobre o que realmente importa na odontologia. E aí ele vai trazendo essas importâncias e essas indicações adicionais. Resumo, um dentista convencional, atualmente um dentista que quer vender alinhadores, o cara chega e quer alinhadores, ele é alinhadores. Se ele não fizer isso, ele não vende. Tá. A gente não faz isso e vende. Por quê? A gente chega, calma, os alinhadores vieram da internet, da tua percepção, de amador, de vítima. Sei. Deixa eu te dizer o que você de fato precisa. Antes disso, a gente tem que fazer isso. Legal. Então entra o alinhador. Depois do alinhador, você vai perceber, por exemplo, que os seus dentes, nós somos dentistas, são pequenos. E eles vão estar no lugar, mas vão continuar pequenos. Certo. Então a gente vai precisar fazer um contorno, aumentar o tamanho para que ele fique mais proporcional. Então a gente mistura necessidade e desejo sob a autoridade do dentista. Cara, é muito louco, né? Desculpa te cortar rapidamente, mas assim, ó, no mercado de tempos e tempos, no mercado de vocês, eu já vi isso várias vezes, né? O alinhador que talvez, dando um pitaco aqui de algo que eu não conheço profundamente. Mas agora, recente, é a faceta, né? Sim, Você teve algo depois da faceta. A faceta, Antes assim, foi ela o já implante. tá... Ah, isso foi o plant, é isso aí? A faceta já tá há algum tempo, só que ela ainda tem uma característica de muitas pessoas acharem, ainda ter aquela imagem negativa de que a faceta, todo mundo que já deve ter visto os dentes pós-facetas, que o cara tira a faceta e fica tipo uns pininhos. Ah, Então muita gente ainda tem medo. Tem um paradigma de usar a faceta por uma técnica antiga, porque de fato aquilo era feito no passado e que hoje evoluiu, assim como todo procedimento cirúrgico ou procedimento dentro da área de saúde, ao ponto de ser minimamente invasivo, você praticamente não alterar nada da anatomia do seu dente. Sim. Hoje tem até outros procedimentos que, que a gente até chegou a conversar, Sim. que você consegue fazer o desenho do dente sem desgastar nada do seu dente e deixar ele do jeito perfeito. Animal. Mas o que eu queria até trazer, assim, o que a gente percebe. Até foi uma dica que o próprio Gui, a pessoa quem foi que nos passou a dica do Master, foi até o próprio Guilherme, de que a gente, apesar de trazermos esse conceito de avaliação global, de trazer muito também a questão do bloco de saúde, de falar de prevenção, porque é muito bonito falar de prevenção hoje, falar de autocuidado. Mas quando a gente pega e traz isso para termos de trazer pessoas para dentro de casa, comunicar a prevenção nas redes sociais não estava vendendo. Que foi até uma das coisas que eu até trouxe numa conversa do Masterbot. Falei, cara, tô com uma dificuldade, porque, a nossa clínica tem esse foco. Essa que falou foi eu. Foi você. Ah, boa, eu lembro desse papo, né? Que a gente tava, acho que foi numa das fotos de conversa que a gente teve no Master, de ficar de tarde pra gente fazer as nossas... Eu falei, explore o máximo possível da cagada, né? Viu? Cara, e você falou uma coisa, assim, parecia que tava na frente. Falei assim, cara, às vezes a gente quer ser tão subtil, assim como a gente tá sendo com o Smile Club, que tá tendo uma boa adesão. Mas ao mesmo tempo, assim, cara, quando a gente for falar de tráfego pago, quando a gente for falar com as pessoas que estão atrás das telas, não adianta falar uma coisa totalmente como se fosse o Uber. A Uber teve que construir uma marca, né? Teve um investimento muito grande. A gente não teve esse investimento para investir milhões no que é a Uber para depois descer. E a gente estava no começo penando tanto porque a gente queria comunicar a prevenção, falar assim, ei, você com o teu dente perfeito e que não tá com nenhum problema, venha ver se você não tem mais nenhum problema mesmo. Tipo, cara, era mais ou menos essa pegada. E quando a gente mudou a percepção e começou a comunicar mais daquilo que as pessoas já estão acostumadas, aí a gente falou assim, cara, o processo da porta para fora, que é o que eu cuido, de como quem tinha visto, como quem tinha lembrado, falou assim, cara, vamos fazer muito mais parecido com o do mercado, mas a partir do momento que o cara entra na nossa clínica, aí o banho de loja que a gente dá nele, e a gente, cara, aí é totalmente ao contrário. Você traz ele, a gente chama de demanda reprimida, né? Você traz ele pela demanda que existe no mercado, né? É um conceito de mercado, que é ou captura demanda ou cria demanda. Você estava tentando criar uma demanda. Perfeito. E é perfeito em todo mercado. Assim, a advocacia quer criar um consultivo. Poxa, olha, vocês não precisam de um advogado, mas vocês precisam pagar aqui para evitar que eles tenham processo, whatever. Todo mundo quer vender o consultivo, porque onde está a margem de lucro está melhor, o mercado é maior, né? Mas na verdade existe uma demanda no mercado, só que essa demanda ela é mais difícil de ser capturada. Então você captura, você cria. Às vezes, quando você está muito bem aqui, dependendo do mercado, você consegue capturar toda essa demanda aqui que está disponível, que está passiva, porque ela converte mais, né? Ela converte mais, né? Então tinha um pouco dessa finalidade. Mas nem todo mercado se aplica, né? Tem mercados que é difícil. Mas acho que vale falar pro Gui também que quando a gente fala de assinatura, nem tudo é glamour, né? Sim. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos bastidores e das merdas. Contar da cagada. Vou pedir para vocês contarem, a gente já está aqui praticamente uma hora, passou muito rápido. É uma hora já, Matheus? Uma horinha? Boa.
Contem pra gente o bastidor, pra gente começar a caminhar pra reta final, até porque hoje tomamos a liberdade de gravar num lugar aberto, começando a escurecer aqui pra gente não perder qualidade visual pra quem tá nos assistindo pelo YouTube. Qual é o bastidor disso? Que vocês recomendariam pra quem curtiu e quer criar um clube de assinatura? Eu acho que o clube de assinatura ele cabe em 100% dos negócios e se você não achou como cabe no seu, é só uma questão de botar algumas horas de pensamento, conversar com pessoas que tenham essa vivência, porque é uma tendência que não tem cara desse ou daquele mercado. Com certeza cabe em todos os lugares e se a gente não parou para pensar, é uma questão de botar fosfato em cima que você vai achar. Agora, realmente, tudo que parecia ser simples, nessa nossa experiência, se mostrou mais complexo. Por exemplo, é muito fácil eu desenhar uma jornada onde eu te lembro que está na hora de fazer uma limpeza nos seus dentes. Sim. Mas e administrativamente, diante de 1000 clientes, quem está na hora, quando, O kit, né? como, o kit, e quem é vegano, quem é coxa branca, quem é atleticano, no plano cabe tudo, né? Nós vamos tratar cada pessoa como um ser individual, iluminado. Todos os nossos pacientes são o alecrim dourado que merece uma atenção individual. E para gerir essas informações todas, qual é o sistema de CRM que nos traz toda essa visão junto com uma clínica odontológica que tem normal, que existe, que faz cirurgia, que faz implante, que faz faceta, que faz alinhador? Quero fazer uma consideração rápida só. Quando eu comentei no começo do podcast, falei do mercado, né? Eu tava com um super mercadista aqui, né, da nossa região e tal. Eu falei, cara, e aí? Assinatura e tal, tentando entender um pouquinho isso. É justamente essa resposta que eles dão. É uma outra empresa. O certo era ter, assim, tem a Smile e existe uma empresa de assinatura separada aqui de Smile Club, ponto. A gente está próximo disso, cara. Exato, e acho que eles estavam caminhando para isso, porque o nível de complexidade daquilo, ele fala assim, tá, agora eu preciso fazer esse negócio aqui parar de pé. Que foi basicamente o que... Tem até um podcast para você tentar achar depois, que é do Rogério Salum, que é da Wine. Ele conta, a Wine foi transformada numa empresa de assinatura para depois se transformar numa importadora de vinho, que hoje tem loja, que tem outras coisas. Ela começou 100% com aquele negócio. Ela entendeu que ela tinha que jogar só aquele jogo. Porque jogar os dois jogos, né, de maneira conjunta, paralela, é bastante complexo. É bastante complexo. Isso foi isso que eu ouvi deles. Falei, cara, não é simples assim. E pra gente não dá pra viver só da assinatura também, porque tem todos os tratamentos. É né? isso aí. O que eu acho importante também, até como dica, é que apesar da gente... Cara, não existe um software, não existe um CRM, não existe um SaaS perfeito que vai te atender 100% de tudo aquilo do que você imagina. Já sabendo disso, né, idealmente nós deveríamos trabalhar, o mundo ideal é que a gente trabalhe com a quantidade menos de softwares, de telas e de sistemas para facilitar a nossa vida. Bem. Mas o que a gente percebeu? A gente estava trabalhando, acho que até foi uma das cagadas que até te expôs, que a gente fez uma sessão do Masterboard lá até na nossa própria clínica, e a gente acabou falando um pouquinho que, cara, imagine, já é difícil colocar na cabeça de pessoas hoje que não estão acostumadas a comprar uma odontologia por assinatura, que não é um plano odontológico, não tem nada a ver com o plano odontológico. Sim. E no meio do caminho, quando nós estávamos mais ou menos com 130, 140 assinaturas, mais, acho que a gente estava com o nosso, né, dentro do Conta Azul, no caso, que é o software que nós hoje, né, a gente já identificou que o nosso software clínico, gestão clínica, não era bom o suficiente para fazer a gestão financeira. Beleza, pegamos um outro software que era o Conta Azul. Começamos a vender por recorrência dentro do Conta Azul, mas aí a gente percebeu que não era o forte do Conta Azul vender recorrência. A gente foi lá e fechou com o Asas. Sim. Então hoje parece que é um jogo infinito de que cada funcionalidade você acaba meio que acoplando um software. E, cara, no final das contas, assim, melhor você trabalhar hoje com 3, 4, 10 telas do que você hoje ficar num software que não necessariamente é bom naquilo que está programado para fazer. Se está preparado, acho que é mudar essa questão de cabeça das pessoas. Quando a gente traz uma personalização, principalmente na área de saúde, em que durante a consulta o dentista fala, a tua pasta de dente vai ser essa. Aí chegam os nossos times de auxiliares, vão lá correndo no estoque e pegam, e como que tá no software. Tem ou não tem? Então, hoje o que a gente está fazendo? Além dessa personalização a nível de trazer novos softwares para dentro de casa, a gente teve que recorrer a outras coisas também, como por exemplo, a gente está fazendo até o nosso próprio app. Legal. Dentro do nosso app, a gente vai ter a oportunidade também dos nossos pacientes fazer a mudança do cartão de crédito recorrente na palma da própria mão, porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala de plano de recorrência, não é você vender 3 limpezas, dividir por 12 e chamar isso de assinatura. Não, é o conceito de recorrência, que a gente paga o Spotify, o Netflix. Então isso traz uma demanda também, porque muitas vezes você acaba cadastrando um cartão digital, ele acaba expirando e vai lá e bate na trave, você não consegue cobrar, daí você tem que mandar para a pessoa e causa todo um constrangimento. Então hoje a gente vai ter na palma da mão do paciente também, ele mudar o cartão de crédito. O aviso dos próximos
né, dos próximos kits, avisar que o kit está pronto, fazer o check-in e check-out dos kits, a gestão interna dos nossos times também né, dos auxiliares para hoje também ter os estoques. Outra coisa também difícil. Cara, beleza, putz, chegamos mais na época do final do ano, cara, sazonalidade dentro da odontologia, a gente vê que a galera quer ficar com o dente mais branco, chega os pacientes, não, pô, quero dar uma clareada no dente também, então tem as pastas específicas de clareamento que a gente fornece. Então ele começa a mexer com os níveis de estoque. Então imagine, uma clínica odontológica se preocupando com o ponto máximo e mínimo, ponto de pedido, de estoque, coisas que a gente via talvez no grupo trauma, e que hoje a gente tem que trazer para dentro de uma gestão de um produto de recorrência. O dentista não cuida nem das coisas atuais dele nesse nível. Você tem que estar olhando muito a médio prazo o efeito disso, tá muito claro do efeito que isso tem, senão você abandona. Não, né? Esse é mais fácil abandonar. Tem que estar muito convencido. Mas tá muito convencido. Sabe o que nos motiva a continuar seguindo, cara, indo cada vez além, até para finalizar, não se estender muito aqui também, aonde que a gente enxerga hoje, vai deixar até documentado aqui, dia, sei lá, estamos em 11 de abril de 2025, vamos ver quando que isso vai se concretizar, porque vai se concretizar. O nosso grande objetivo, como a gente vem nesse mundo corporativo, onde a gente consegue conciliar mundo consultivo, corporativo e agora de empresário com a barriga no balcão, é ter a nossa marca, a Smile Club, como também um diferencial, como um benefício para os colaboradores dentro do mundo corporativo. Legal. Quem tem plano de saúde odontológico ou tem e não utiliza, ou tem e teve uma péssima experiência, existem esses dois caminhos, e a gente quer cada vez mais se aproximar a uma Well Hub, uma Total Pass, onde que a própria empresa, né, a GPTW, quem sabe que hoje é um grande diferencial também, que possa estender isso como um benefício para os seus colaboradores e que enxerguem, cara, um real. Putz, imagine ter um plano em que eu pago um valor justíssimo por mês, em que eu nunca mais preciso me preocupar em comprar pasta de dente, escova de dente, porque eu vou ter aqui o meu doutor vai prescrever para mim. Legal. Então isso que a gente enxerga como esse é o meta, né? É o sonho. E nesse momento a empresa vai estar fazendo uma real diferença na vida do usuário, porque do paciente, do colaborador. Imagina no lugar de ter um plano de saúde onde o cara tem que ir lá num atendimento praticamente nível SUS, né, com uma experiência pouco elaborada, ele ser convidado, porque é como academia, vai quem quer, todo mundo que não quer sofre o prejuízo de não praticar. Sim. A gente é o tipo da academia que vai ligar para a pessoa, Claro. para dizer, vem cá, Vi, o que está acontecendo? Não, é que eu não tenho tempo, eu arrumo um horário para você. Tu vê o Instagram, tá meio gordinho, né? Não, sabe o que é, Ju? Eu tô numa correria aqui com o Master e não sei o que, eu falo, cara, às 10 da noite. Sábado, 13 horas. Você não vem, cara, com essa. Ou seja, é a Smart Fit fazendo com que as pessoas realmente treinem. Bem legal. Então, assim, a principal mensagem do nosso plano de assinatura, quando comparado ao modelo da Smart Fit e de todas as academias, que a lucratividade está no sleeper, a nossa lucratividade está no frequentador. Sim, perfeito. Na medida em que ele vem, ele alcança os sonhos, ele alcança os desejos. A gente sempre diz, porque lá tem vinho para oferecer para os clientes. Se ele não bebeu o vinho, não adianta eu ter o vinho. Legal. Eu não ganho nada em ter vinho. Eu ganho quando o cara posta. Seu dentista te oferece uma taça de vinho, isso é que a gente ganha. Então, ele tem que usar. Se ele não usar, ele não vai ver o valor realmente que a gente é capaz de gerar para a vida dele. Então, e sabe uma métrica legal que até isso a gente consegue mensurar lá? As pessoas que costumam aceitar uma bebida alcoólica, parece meio óbvio, mas a gente consegue ver isso na prática. Toda pessoa aceita uma cerveja, aceita tomar qualquer coisa, até mesmo um café, cara, as probabilidades, os nossos porcentagens de fechamento aumentam também lá na ponta. Então, a venda, o primeiro sim do cara, aceitar um café, aceitar uma cerveja, aceitar uma água, faz toda a diferença. E assim, lá no final. E assim, vocês fazem uma combinação que é legal, que é uma combinação do SaaS, né? Que cada vez mais forte, mas vem vindo uma tendência fodida do SaaS, a morte do SaaS, porque a gente foi muito explorado pelo SaaS, né? No melhor sentido da palavra. Então todo mundo criou clubes de assinatura, e a maior parte dos clubes de assinatura, tirando vocês que tem essa finalidade e que, além de ser intrínseco, ser verdadeiro, ser transparente do lado de vocês, é estratégico, de certa forma, né? Porque vocês conseguem fazer com que isso aconteça, né? Tanto que os números representam isso. Parece que a gente está o tempo todo sendo enganado, entre aspas. Essa é a onda. Eu li um artigo esses dias recente, comprando e não usando. Então, o iFood faz isso, não sei o que, o Spotify faz isso. Então, o preço, tem um livro que aborda bastante diverso, né? Isso, que eles chamam de previsivelmente irracional, que é quando ele joga na nossa irracionalidade, né? No nosso 95% no automático. E aí o preço, o Spotify não custa R$19,90, agora já é mais, né? A Netflix não custa R$39,90 à toa. Foi feito esse estudo, foi entendido, né? Que preço que eu pago para não usar. Que valor eu acho razoável não usar. Vocês jogam este jogo, que é um preço super acessível,
mas o jogo inverso. Tá se tentando na contramão, e aí isso faz pra muita gente. Exatamente. E aí surpreende, aí as pessoas começam a ver realmente a autenticidade da oferta. A gente Mas realmente na cultura, preocupado. tem que ir na cultura pra fazer, senão não joga. E a gente realmente preocupado com a saúde bucal do paciente. E cara, imaginem o nosso desafio de como que nós temos os nossos entregáveis a cada 3 meses. Quando a gente entrega o nosso kit, o cara sai feliz pra caramba. Cara, ganhei uma escova Cura Prox, que se for na Panvel, escolhi a cor, que se for na Panvel, eu pago 40, 45 pila, ganhei uma escova de 50. Ganhei mais uma pasta de dente, custa 50 pila. Mais isso, mais aquilo. Cara, isso é o primeiro mês. E o segundo e terceiro, até ele receber no quarto mês um novo kit. Cara, a preocupação que a gente tem de rechear esse meio tempo aí entre o mês 1 e o mês 4, principalmente com coisas que não tem a ver. Por exemplo, a gente tem vários clientes hoje que a gente sabe que são, a gente identificou que é coxa branca, atleticano, como a gente tem com um parceiro também a Anel Dente, a gente convida o cliente para ir no camarote da Anel Dente dentro dos estádios do coxa completo. Isso é muito legal. Entende? Então, tudo aquilo que a gente consegue hoje, né, trazer como benefício, vai ter uma tecnologia nova, Ultraformer novo, vai ter um Pison, vai ter um Lavian, a gente traz até como as pessoas os early adopters, as pessoas que estão dentro do clube têm acesso, né, com prioridade a uma agenda, com valores diferenciados. Então a gente tenta sempre rechear para não ficar somente também dentro da odontologia Que convencional. a motivação dele faz esse ciclo, né? Animal. Cada interação a motivação sobe, daí ela vai diminuindo. Então, por isso falando das cagadas, foi tão caro pra gente ter um problema de cobrança, porque pegamos clientes em todos os estágios, inclusive naquele que estava no pico mínimo de motivação, e ali ele já aproveitava aquela desculpa. Claro, falava, já que você me ferrou aqui, eu vou sair. Então, mas é do jogo, né? Eu acho que aprendizado, né? Total. E vocês bem setaram aqui, né? Não vai mudar, né? Vai continuar tendo cagada, você só não sabe qual é a próxima cagada. Exato, a gente só não... Porque o mercado, às vezes, nem tem softwares suficientes para isso. Softwares são cada vez melhores, softwares são cada vez mais inchados. Você vai ter que conectar 2, 3, 4, 5 softwares. Porque quer fazer um software específico que vai abordar tudo é cagada. Porque aquela premissa, aquela básica, aquela máxima do mercado, né? Se já existe, não tem por que eu fazer, você tem que me integrar. Alguém já fez melhor aquilo que você está pensando, então... A gente se apoiou bastante no Murilo, que é do Master também, né? O Murilo Master. E ele veio com essa inteligência de isso não vale a pena desenvolver. Não vale a pena conectar. Tem ali. Isso aí. Isso aqui é fácil de conectar. Isso é complexo, mas aí a gente não, mas isso é importante. Então vamos encarar. O que é core tem que fazer, né? O que é core não existe tem que fazer. O que não é core, cara, se integra. Né? Porque tem muitos caras, vocês pegam o Asas mesmo, meu Deus, o Asas recebeu só de aporte agora recentemente foram 800 e poucos milhões. Então quando você fala, puta, eu vou fazer um software aqui que vai fazer a cobrança, a recorrência. Eu aprendi isso uma vez quando eu fui levar essa ideia para um colega, enfim, de empresário também. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Ele falou, brother, deixa eu te mostrar uma empresa que acabou de receber 500 milhões para fazer isso. Aí eu falei, como eu vou concorrer com ele daqui a 6 meses? Daí ele me abriu assim e falou, tá, o que você vai fazer de muito diferente? Deixa eu ver aqui, porque eu tô vendo que eles vão fazer a mesma coisa que você, só que eles têm 500 milhões, você tem quanto? Eu falei, meu Deus. É isso, né? Eu tenho 500 reais aqui. Então tem muito disso, assim, sabe? Escutamos bastante. Senhores, muito bom. Dá para ficar uns 2, 3 dias a gente gravando, já passou mais de 1 hora. Eu vou agradecer, obrigado. Como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Se alguém quiser comentar, conversar um pouquinho mais, entender, inclusive, se alguém for dentista ou quiser recomendar para um dentista, que eu já vou pedir de antemão, totalmente participar do Smile. Convido a gente, comunidade. Nessas conversas, principalmente quando a gente chama pessoas, até profissionais dentistas, que vão lá, perguntam pra gente como que a gente faz. Cara, a gente tem a maior boa vontade de trazer pra dentro de casa, explicar, porque quando a gente explica, parece que a gente aprende, e às vezes a gente fala assim, putz, não tô fazendo isso aqui, tô precisa do gringos várias coisas, ou explicar. A gente, assim, total porta aberta, vai lá, toma, né? Geralmente das 18 até as 21 horas que fica aberta a clínica, tem mais um clima de happy hour também, o pessoal geralmente tá lá tomando uma cerveja, também sinta-se à vontade pra ir visitar a gente. Pode encontrar a gente tanto no site smilelovers.com.br ou no Instagram, smilelovers.oficial, onde que a gente compartilha vários conteúdos também educativos, tem várias pílulas ali de curiosidade sobre a odontologia que a gente traz. Tudo aquilo que, não só a nossa clínica, arquitetonicamente, que a gente tenta não parecer uma clínica odontológica, que muitas vezes as pessoas têm medo, né, tem esse estigma de ir pro dentista, as nossas redes sociais também têm essa carinha. Então, não se assuste de não parecer uma clínica odontológica, mas sim é sobre odontologia. Você tá no lugar certo. Você tá no lugar certo. Boa. Senhores, obrigado mais uma vez, parabéns. Né? Já tinha ouvido da hora, mas toda vez que vocês falam, eu aprendo mais um detalhe. E sempre reforçam um aprendizado que eu tive no passado, que eu tenho que ir desconstruindo, né? Que aquilo que você consegue ter de proximidade, por menor que você cobre, em algum momento fazer aquilo gerar valor, cara, puta, a gente querendo nesse jogo de networking, de comunidade, ele tem muita semelhança. A gente sempre quer jogar o jogo mais foda possível, em termos de precificação, né? A maior margem possível. Mas nem sempre é possível jogar esse jogo, e você afasta várias pessoas que você poderia, de alguma forma, no futuro próximo, vir a fazer negócio. Então, agradeço o compartilhar o aprendizado. Vocês foram legal. Parabéns pela casa nova. Obrigado. Maravilhosa.
Eu também agradeço aqui bastante o convite e pra gente é um aprendizado muito grande. Boa. Então, assim, todas as experiências que a gente traz desse relacionamento, a gente utiliza no desenvolvimento dos dentistas que a gente assessora. Tá. Então, definitivamente, iniciativas como essas fazem muita falta dentro da odontologia e talvez por isso a gente tenha uma odontologia tão competitiva e tão pouco produtiva nesse aspecto. Fato. Nossa, como tem oportunidade nesse mercado, né? Vamos desenvolver mais e mais. Então, todo dentista que estiver assistindo está convidado a se reunir com pessoas como essas, porque o crescimento é inevitável. Legal demais. Senhores, obrigado mais uma vez. Para você que está acompanhando, já sabe, esse é o momento final do podcast que eu peço para você lembrar aí de não só um dentista, né, mas outras pessoas que têm negócio que você acha que faz sentido compartilhar esse episódio. A gente falou aqui de assinatura, falou de marketing, falou de vendas, falou da história deles, que já é uma aula à parte. E peço para você sempre, vai lá no Spotify, vai no seu streaming de áudio que você está utilizando, coloca lá suas 5 estrelas, faz pergunta, faz crítica, manda e-mail. Eu sempre recebo vários feedbacks super interessantes, dizendo o que você gostou e o que você gostaria, inclusive, que eu estendesse a pergunta para eles aqui, que eu faço questão de levar a pergunta e depois responder para você através dos nossos canais. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!